Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão, hoje dia 24 de abril de 2025. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela esmagada nesse like. Minha gente, a situação de Jair Bolsonaro é a mais delicada de todas. Quando a oficiala de justiça esteve no hospital, deve estar, Bolsonaro fez de tudo para filmá-la, constrangê-la, brigar com ela, debater, passou 11 minutos falando. Como alguém que está debilitado, como alguém que não consegue receber uma oficial de justiça, consegue ficar falando 11 minutos com ela. Mostrando para a câmera, gravando para a câmera. Aí, no dia anterior, passou horas conversando com César Filho, do SBT, depois fazendo uma live com o filho para ali o filho ameaçar ministro do Supremo Tribunal Federal, um monte de coisa. Agora a gente fica pensando o seguinte: como é que pode ele ficar posando de coitadinho, se ele mesmo, ao dar essa entrevista, ao receber visita, fala que ele, mostra que ele está bem, que ele não está esse convalescente todo como ele quer que pareça. Aí o Malafaia veio, gravou um vídeo falando que é lá de dentro do hospital, com o Jair Bolsonaro, dizendo não é possível. Olha só o que está acontecendo. O Silas Malafaia foi de volta ao hospital. Ora essa, se o camarada não consegue receber ninguém, por que ele consegue receber o Malafaia para ficar ali tentando justificar o Bolsonaro? É muito estranho, gente. Não é possível que o Brasil acompanhe essa sujeira toda e fique ali achando que isso é normal. Isso não é normal. Dá para ver que é um circo que ele armou. Dá pra ver que é um circo que ele armou. Aliás, deixa eu colocar pra vocês aqui o Malafaia, irritadíssimo, por causa disso, todo de óculos ali, falando sobre o Bolsonaro. Vamos dar uma olhada. Não se pode intimar. Aí vem dizer, não, mas ele tá dando entrevista. E quem disse que ele tá obedecendo a médico? Ele tá dando entrevista por conta dele, ele é desobediente como eu. Também não aguento ficar dentro do hospital o tempo todo. Agora, isso é uma vergonha. Olha, a desculpa do Malafaia por que ele está dando entrevista? Porque ele é desobediente. Porque ele é desobediente, assim como eu. Porque ele desobedece às regras. É por isso que ele está dando entrevistas, ele está recebendo visitas. Olha que merda é essa? Se ele é desobediente para receber visitas, para ele ficar ali vagabundeando nas palavras, para ele ficar recebendo amigos, qual o problema dele receber um oficial de justiça lá? Por que ele não desobedece às regras e ali apenas assina um documento? Porque, olha, qual é a dificuldade de assinar um documento? O documento chegou, aqui nas minhas mãos eu pego e assino. Qual é a dificuldade disso? Dificuldade nenhuma. Mas o Malafaia ainda vai adiante. Isso é uma pressa para condenar Bolsonaro? Gente! Olha, quando ele fala isso é uma pressa para condenar Bolsonaro, a ideia que a gente tem é que o Bolsonaro está, então, nessa UTI para atrasar a sua condenação, para atrasar o seu julgamento. Aliás, gente, eu sou uma pessoa que vocês sabem que eu não tripudio com doença de ninguém, nunca desejei mal para o seu Bolsonaro, apesar de detestar tudo que ele fez no Brasil, e eu quero que ele fique bom de saúde dessas coisas no intestino que ele tem, para que ele se enfrente o julgamento de todos os crimes que cometeu e vá para trás das grades. Mas esse esquema todo de fazer agora esse escarcéu todo para alguém que está deixando entrar e sair. Aliás, veja bem, hoje uma matéria da revista Fórum toca no assunto assim muito delicado. A revista Fórum diz o seguinte: olha lá, a tática e o esquema por trás de Bolsonaro na UTI agora ficam claros. Essa é a matéria da revista Fórum,
falando aquilo que nós já estávamos desconfiados, que é muito estranho o que está acontecendo dentro de uma UTI, de um hospital riquíssimo, que é para Barão, e aí tá circulando lá virou um comitê lá dentro, virou um cercadinho de um Bolsonaro lá dentro, estranho, muito estranho. E aí, para impedir, por que ele não reclamou das pessoas que entram e saem? Por que ele não reclama dos cameramen que ficam lá dentro, gravando ele, filmando ele? Por que ele não reclama de um monte de assessoria que está lá com ele? Quer dizer que só reclamou da oficial de justiça, da oficiala que chegou lá? Aliás, hoje, os servidores da justiça, dos oficiais de justiça, né, repudiaram as atitudes do seu Bolsonaro. Mas antes eu quero terminar de comentar esse canalha aqui. Que país é esse? Ai, meu Deus do céu! Que país é esse? Ai, que país é esse, meu Deus? Sabe, eu acho que as pessoas elas devem ter sã consciência. Aliás, eu sempre leio, e os próprios bolsonaristas, não todos, mas alguns deles já estão também de saco cheio com isso. Dizendo, ô capitão, para que se expor dessa maneira? Para que ficar ali batendo foto com a barrigona nua, cheio de aparelhos ligados, mostrando sonda? Qual o objetivo disso? É mostrar que está convalescente, que se vitimiza com isso. E logo eles, que dão sempre de machão, sempre sou ou imbrochável e tal, aí ó, querendo mostrar fragilidade. Agora preste atenção no que a revista Fórum fala. Eu vou mostrar aqui para vocês a matéria da revista Fórum, para que a gente leia junto e compreenda realmente o que está acontecendo. Olha o que diz. A tática e o esquema por trás da UTI agora ficam claros, né? Presta bem atenção, eu vou ler aqui da revista Fórum esta matéria. Seu estado piorou, disseram. De fato, o ex-presidente passou por cirurgia muito invasiva, mas estadia numa unidade de terapia intensiva no DF-Star esconde manobra que pode vir à tona, diz aí a matéria da revista Fórum. Olha aí, Jair Bolsonaro passa mal numa visita ao sertão do Rio Grande do Norte no dia 11 deste mês. Da unidade de saúde de Santa Cruz, no Seridó, onde foi atendido, é levado de helicóptero para a capital natal. No dia seguinte, estabilizado, é transportado para Brasília e no dia 13, uma cirurgia de grande porte, muito invasiva, é realizada no abdômen. A laparotopia exploratória tem o intuito de desfazer inúmeras aderências em seu intestino, que nunca mais foi o mesmo após o episódio da facada durante a campanha presidencial em que saiu vitorioso em 2018. Até aqui, nenhum questionamento. Embora muita gente questione a sucessão dos acontecimentos justamente no momento mais crítico de sua carreira política, há poucos passos de ser empurrado para uma cela na cadeia. O problema todo começa após os primeiros dias de recuperação. Diariamente, invariavelmente, mais de uma vez, ele determina que ele seja filmado, fotografado, cheio de aparelhos grudados no corpo e até no rosto, seminu, uma verdadeira exposição indigna e patética para muitos. Caminha pelos corredores do hospital, faz cara de sofrimento e evoca o tal Deus dos extremistas facínoras. Tudo começa a ficar estranho, mas a coisa só piora e, por fim, pode revelar uma tática e um esquema grotesco. Olha isso, veja que absurdo, né, gente? Então estamos ao vivo no Critica Brasil, que fala a verdade, doe quem doer, pro que der e vier, para arrebentar toco e feder chifre queimado, minha gente. Então, continuando aqui a minha leitura. Vamos lá. O DF-Star, que é o hospital onde ele está, a glamouríssima Rede D'Or, detentora de outras unidades ultra sofisticadas, como a Vila Nova Star em São Paulo, trata-se de um hospital para gente endinheirada. Sim, é uma empresa de saúde privada, voltada para ricos e personalidades de absoluta exclusividade num país com milhões de miseráveis. Não é necessário afirmar que o DF-Star, assim como todas as unidades da Rede D'Or,
contam com médicos dos mais gabaritados e prestigiados num ambiente de total profissionalismo, com tecnologia de ponta para tratamento de saúde complexos, sobre rígidos protocolos, como todos os hospitais do primeiro escalão do mundo. Mas afinal, por que o DF Star e a direção da Redditor permitem que um sujeito como Bolsonaro trate um hospital dessa dimensão como um cercadinho de extremistas radicalizados que perambulam por seus corredores, enchem a UTI e que de lá fazem até lives? Por que permitem que um paciente inicie um bate-boca descabido, aos berros, como oficial de justiça enviada pelo Supremo Tribunal Federal? Não há resposta para isso até agora. Tampouco é possível fazer qualquer afirmação contra o DF Star e a Redditor, em que pese todos esses acontecimentos serem estranhos e bizarros para um ambiente hospitalar, sobretudo envolvendo uma unidade de luxo preparada para os mais requisitados e difíceis procedimentos cirúrgicos e no tratamento de enfermidades graves. Porém, a resposta é sim para o que Jair Bolsonaro e sua família e seus asseclas mais próximos vêm fazendo lá de dentro, usando a UTI como base. Bolsonaro passou a utilizar a UTI como uma espécie de embaixada. Na cabeça dele, do séquito que o orienta, operado em terapia intensiva, ele estaria longe das garras da justiça e do rigor da lei. Quer uma comprovação disso? É só tentar lembrar quando foi que você ouviu de falar de um paciente em terapia intensiva, numa UTI, que abriu uma live, todo pavimentado com monitores, fios e sensores para colocar no ar seus filhos, fazendo ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal? Quando foi que você viu uma pessoa da UTI dar entrevistas para uma televisão como o SBT? Aí está a tática. O esquema da embaixada foi colocado em prática de dentro de uma UTI do hospital do DF Star. Ele provoca, insulta, ameaça e faz todo tipo de estripulia, acreditando estar num ambiente totalmente seguro, de onde jamais será retirado. Faz isso com a conivência da empresa de saúde privada. Sim, o DF Star não pode permitir que uma de suas unidades de terapia intensiva sirva de palanque para um cidadão de lá lançar impropérios na intenção de intimidar juízes da mais alta corte do Judiciário Nacional. A palhaçada não foi bem sucedida, como segue a todo vapor, com visitas o tempo inteiro e até com ameaças. Estas vindas agora de um ex-ministro de reputação política pífia, que só se notabilizou por sua habilidade discutível de tocar sanfona. Ali, aquele camarada lá, né? Mas a justiça não se deixou intimidar. Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, relatou do caso dele, da ação penal que envolve o Bolsonaro, que ele é acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado. Determinou que o presidente fosse intimado, o ex-presidente fosse intimado dentro da UTI. Recebe visita, faz live, conversa com os amigos, ri, faz bagunças, ameaças, dá entrevista. Simples. Numa UTI cheia de gente o tempo todo realizando lives e lançando ameaças contra autoridades, está muito bem para ser intimado. Até nessa ocasião, Recambolesca, o líder de extrema-direita, viu oportunidade para seguir com seu circo. Ele discutiu por infinitos 12 minutos com o oficial de justiça que foi citá-lo, interrompendo em gritos ensandecidos durante a vexatória cena que virou notícia. Caiu no ridículo, mas não abandonou o esquema. Sim, o esquema é esse: usar a blindagem da UTI e a forma como os fatos vêm sendo sucedendo para adaptar o roteiro da sua tática. Logo após ser intimado no leito hospitalar e de ser retratado no Brasil inteiro como desajustado pela grotesca encenação com a servidora da justiça, saiu um novo boletim médico de Bolsonaro. Batata! Seu quadro apresentou piora. E nos exames laboratoriais, na prática vai seguir enfurnado na UTI que lhe serve de território seguro para de lá continuar com uma palhaçada que esgota o país e parece não ter fim. Olha, continua a palhaçada dele, muito bem feita essa matéria aqui, feita pelo jornalista Henrique Rodrigues, do Fórum, da revista Fórum. Muito bem feita, muito bem estruturada.
E é isso mesmo. Ou seja, o que o Bolsonaro faz lá de dentro é uma palhaçada. Se entrincheirou, fez da UTI uma espécie de cercadinho dele. Como é que o hospital deixa isso? Olha, a minha mãe ficou internada em Florianópolis, no hospital de alto nível. Juntou-se meus 9 irmãos, para pagar ela ficar lá durante algum tempo. E foi uma grana preta, e nós nos reviramos para pagar. Gente, a gente não podia ficar, né, o tempo todo lá. Tinha horário de visita, horário de troca. Mas essa coisa toda, essa movimentação toda, tem que ter um aval. Tem que ter essa liberdade toda. E ele ali dizer que, ai, meu Deus do céu, estão achando o maior absurdo ter entrado lá. O maior absurdo é ele ter feito uma live de dentro do hospital. Ele dá entrevista, recebe um monte de gente de política, discute sobre anistia, discute sobre a sua anistia, que ele quer isso. Até o presidente do PL foi lá. O Malafaia vem com esse papo de dizer o seguinte, é porque ele é desobediente, entendeu? Desobediente no hospital, não existe isso, gente. A determinação da diretoria é essa. A determinação do médico é aquela. Se o paciente está ruim, não pode ser. Até porque isso se daria no erro médico. Ora, se o médico diz que o paciente está ruim e não pode dar entrevista, o paciente dá entrevista. Não existe como. Mas eles inventam isso e agora alardiam, olha que maldade que o homem fez. Maldade, coisa nenhuma. Isso é pilantragem dele. Está usando a sua cirurgia, a sua espécie, para criar um ambiente propício para ele se tornar mais vítima. Acertou o ministro do Supremo Tribunal Federal, que mandou lá ele assinar o documento. Aliás, gente, olha só essa notícia aqui. Servidores chamam de sensacionalismo vídeo em que Bolsonaro é intimado, e sensacionalismo ele ter colocado uma servidora federal ali em apuros. Presta atenção. Entidades que representam os oficiais de justiça criticaram o ex-presidente Jair Bolsonaro por divulgar ontem um vídeo chamado por elas de sensacionalista, em que ele é intimado no hospital pelo Supremo. Organizações afirmam que a oficiala de justiça foi gravada sem autorização e que adotarão medidas cabíveis contra Bolsonaro. Repudiamos de forma veemente a filmagem indevida e não autorizada e a divulgação sensacionalista e não concedida da atuação da oficiala de justiça. Destrecho de uma nota assinada pelo Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais e pela Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça do Brasil. Justiça se cumpre, não se constrange, afirmam as entidades. Segundo as organizações, a gravação e posterior divulgação das imagens da servidora atentam contra a dignidade dos agentes públicos no cumprimento do seu dever. Afirmam também que a conduta do ex-presidente viola não apenas a intimidade da oficiala e honra funcional, como também busca distorcer os fatos e comprometer sua imagem perante a sociedade. Nota diz ainda que a oficiala agiu com total observância da legalidade e que discordância de decisões judiciais devem ocorrer por meio de instrumentos legais, em que pese seja compreensível que decisões judiciais possam causar desconforto às partes envolvidas. Manifestação de inconformidades devem ocorrer por meio de instrumentos legais e não através de práticas que atentam contra a dignidade dos agentes públicos no cumprimento do seu dever. A Sindjof e a Unioficiais BR prestarão todo o apoio necessário à oficial envolvida e adotarão as medidas cabíveis para a responsabilização de atos que visem constranger ou intimidar oficiais de justiça no exercício de sua função pública. Ressaltamos que tal prática tem se tornado recorrente por parte de algumas autoridades públicas e representantes, configurando abuso que ultrapassa os limites do direito de crítica ou manifestação, referindo a integridade dos profissionais da justiça que atuam a integridade dos profissionais de justiça que atuam com isenção e em estrita obediência às determinações judiciais. Justiça se cumpre, não se constrange, diz a nota aí em defesa da oficial de justiça que compareceu ali no hospital para intimar Jair Bolsonaro. Pelo que tudo indica,
porque eles estão fazendo essa farra toda, esse show todo, era para isso mesmo que servia isso, como se fosse uma espécie de embaixada. Aqui ninguém vai me tocar. É estranho até que a doença dele ocorreu no dia que saiu a decisão e que saiu a intimação. No exato dia ele foi internado. Senhoras e senhores, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Outra notícia ruim para os bolsonaristas foi a de que Hugo Mota rejeitou pautar a proposta de anistia, né? Bolsonaristas estão com muita raiva, bolsonaristas estão com muito ódio e deu no que deu. Vamos lá, arrebente a boca do sapato, gente. Colabore com a gente pelo Pix 61 98304 6113. Olha isso aqui. Mota diz que decidiu adiar a análise do pedido de urgência para o PL da anistia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta quinta-feira que decidiu adiar a análise do requerimento que prevê uma tramitação mais rápida do projeto de lei que anistia os envolvidos no ataque do dia 8 de janeiro. Olha, interessantíssimo, né? O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, protocolou no dia 14 de abril o requerimento de urgência para essa pauta aí de anistia. A votação da urgência não é incluída automaticamente na pauta do plenário. Cabe ao presidente, né, o Hugo Mota, pautar e definir qual será o requerimento. Para que a urgência seja aplicada ao projeto de anistia, é preciso que o pedido seja aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. A aprovação também depende do mínimo 257 votos favoráveis. Mota anunciou a decisão após reunião com líderes partidários em Brasília. Segundo o parlamentar, a questão foi discutida exaustivamente, né? Quem está puto com ele é o seu Malafaia, que está mordido com ele, né? Com muita raiva dele, porque não quer pautar essa pauta, não quer pautar o PL da anistia. Então, nesse momento, ele está sendo um persona non grata no bolsonarismo, sendo atacado de todos os lados. Quer dizer, o Brasil, na realidade, não quer anistia. A pesquisa do Datafolha mostrou que a maioria dos brasileiros, 56%, não quer essa anistia. Não é interesse do brasileiro. Não é interesse. Anistiar para quê? Para tentarem de novo dar um golpe? Porque o criminoso, quando não é punido pelos seus crimes, ele acha que então tá de boa. Aliás, vou colocar aqui o vídeo do Hugo Mota falando lá sobre a situação dessa anistia. Vamos ver. Arrebente a boca do sapato, minha gente, e não esqueça nunca de compartilhar esta live para muita gente. Vamos ver. Isso. O Colégio de Líderes discutiu de forma exaustiva, onde todos os líderes presentes, que representam algo em torno de quase 500 parlamentares, alguns líderes estiveram ausentes, e especificamente sobre o tema da urgência da anistia, se foi decidido pelo adiamento da pauta desse requerimento de urgência. Por que esse adiamento foi a decisão? Porque parlamentares que representam mais de 400 parlamentares na casa, parlamentares líderes, melhor dizendo, líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa, decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana. Isso não está dizendo que nós não seguiremos dialogando para a busca de uma solução para o tema. Nós seguiremos conversando, principalmente também com os partidos que estão defendendo a pauta, ou seja, os partidos que fazem a oposição, o PL, o Partido Novo, que aqui defenderam a inclusão na pauta com muita força e de maneira também legítima, para que a casa possa encontrar uma saída para esse tema. Eu tenho que, enquanto presidente, decidir a pauta. A pauta é um poder do presidente. E sempre nós dissemos que o nosso papel aqui seria exercido com muito diálogo, com muita serenidade e com muito equilíbrio. Ainda mais com temas difíceis como é o tema da anistia. Então nós... Olha, o presidente do PL, né, o Sóstenes Cavalcante, que é ligado a Malafaia e aos outros líderes evangélicos, diz que não vão retroceder, que vão lutar pela anistia, estão pé da vida, mas
Hoje o PT comemorou, quer dizer, o líder do partido na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, não é, disse que hoje foi uma grande vitória, um grande dia. Grande vitória, a anistia não será pautada como os bolsonaristas querem, diz Lindenberg. A coisa está apertando, grande dia, então comemore aí na sua casa. O deputado federal Lindenberg Farias, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, celebrou nesta quinta a decisão do presidente da Casa, Hugo Mota, de não pautar o requerimento de urgência do PL da anistia. Segundo Lindenberg, a PL da anistia não será pautada da forma como os bolsonaristas exigem. Ele afirmou que entre as lideranças partidárias há um entendimento de que se deve prevalecer as responsabilidades diante das ameaças a autoridades da extrema direita. Não é? Então, hoje tivemos, ele diz, uma vitória muito importante para a democracia. Deixa eu ler aqui direitinho, minha vista está meio... não será pautada como eles querem. Os líderes dos maiores partidos perceberam que isso jogaria o país em uma grave crise, livrando o Bolsonaro, os militares, de uma trama golpista. Eles sentiram e aqui prevaleceu a responsabilidade. Sem anistia, disse Lindenberg. Ou seja, resumindo, a situação o que eles estão pautando é o seguinte, se vocês querem, o que está em jogo se vocês querem anistia para essas pessoas que foram presas, então que esteja escrito isso lá. A anistia é tão somente para aqueles que estiveram ali no dia 8 de janeiro. Não para líderes, não para incentivadores, não para todos, e também não para os organizadores, generais, militares, Bolsonaro, deputados, aqueles que investiram, empresários que pagaram, serão ali, não é considerado anistia para os bagrinhos, como diz o Altamiro, para aqueles serelepes, para aquelas pessoas que foram, não é, a multidão, não aqueles que quebraram, aqueles que apareceram fazendo qualquer coisa, mas aí eles não querem. Por quê? Agora eu te pergunto, bolsonarista, que tem tua família preso, alguém da tua família preso, sabe por que eles não querem? Porque o objetivo deles não é te livrar da cadeia, não é livrar o teu parente da cadeia, é livrar o Bolsonaro. Então, se a anistia só for para você, que esteve lá invadindo o Supremo e cagando por aí, não, eles não vão querer. Porque o que eles querem é livrar o Bolsonaro e os generais da cadeia. Estão te usando para isso, como usaram você para fazer um monte de coisa. Eu sou contra essa anistia, mesmo para aqueles que foram para ali porque sabiam muito bem o que estavam fazendo. Mas é essa linha de pensamento de alguns políticos, né? Não pode se ter tudo, se tem então o que é possível. Gente, eu peço a vocês que esmaguem no like, colabore aqui com o Critica Brasil. O nosso Pix aqui é o 61 98304 6113. Ajude esse canal a ir para frente, gente. Compartilhe esse vídeo quantas vezes. Eu não tenho outras pessoas para ajudar. Só você que pode me ajudar. 61 98304 6113, esmaga no like. Muito obrigado, boa noite, que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Tchau.